Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui com você para mais esse culto de Santa Ceia, mais esse domingo glorioso, em família, nesse dia das mães. Quero parabenizar cada mãe que está aí na sua casa pelo seu ministério, que é um ministério poderoso, um ministério que dá luz, um ministério que resplandece e cobre a família. Eu queria dizer para você que está nos assistindo, se inscreva no canal da igreja, compartilhe e divulgue as nossas mensagens, faça a mensagem da igreja correr, da mensagem, a palavra de Deus correr, deixe o seu like e vamos cultuando a Deus. Queria dizer para você nesse dia maravilhoso de ceia, que esse é um tempo em que nós estamos amadurecendo. É um tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos nossos ministérios, estamos amadurecendo. Por causa disso, eu quero ler com você a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 8, no versículo 28. Algumas já até conhecem esse texto de cor. Aqueles que estão trabalhando com a consolidação sabem daquilo que vamos falar, daquilo que vamos ler para você. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que nós temos um chamado, e quando nós focamos, quando nós colocamos a nossa vida, importamos com o nosso chamado, e esse chamado é importante para Deus, nós colocamos o nosso chamado no propósito de Deus. E é por isso que nós estamos caminhando para um amadurecimento, para um crescimento no nosso chamado. Porque aqui está dizendo que, colocando o chamado no propósito, nós vamos ver Deus cooperando conosco. Nesses dias em que precisamos de levantar os nossos olhos, levantar a nossa coragem, a nossa intrepidez naquilo que Deus tem para nós no nosso ministério. Por causa dos dias e por causa dos momentos que estamos vivendo, é necessário entendermos que o nosso chamado precisa estar conectado ao propósito de Deus. Nós não podemos desviar os nossos olhos, tirar o chamado que Deus nos chamou no ministério de pai, no ministério de mãe, no ministério de marido, de esposa, de filho, desconectar do propósito, porque esses são dias que vai exigir de nós maturidade. E aqui, como diz aqui, sabemos que todas as coisas cooperam, é porque Deus está cooperando com o seu ministério. Deus está cooperando com o teu chamado porque está no propósito dele. Quando o teu chamado está no propósito de Deus, é Deus quem coopera com você. Aí eu vou com você para Romanos também, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos também no capítulo 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, porque você está justificado. E ele continua dizendo: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, que glória maravilhosa, pela fé, a esta graça a qual estamos firmes. Nesses dias eu quero dizer para você, existe uma graça pelo qual você está firme, pelo qual você não precisa temer. Essa graça está firmando você no seu ministério, e você não precisa ter medo, você não precisa estar com seu coração temeroso, porque essa graça que você e eu estamos firmes, nós gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual a glória de Deus? Que ela se manifesta onde nós estamos. A glória de Deus se manifesta aí no seu ministério, no propósito, no seu chamado com Deus. Aí ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Meus amados, nesse tempo eu quero te encorajar. Você está em Cristo Jesus, justificado mediante a fé nele. O seu chamado está guardado em Deus. Por isso Deus age, por isso Deus coopera com você no seu chamado. Por isso Deus coopera na sua casa. Por isso Deus coopera aonde? Na sua empresa, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu ministério, na casa de Deus. Deus coopera com você.
Deus age com você, não precisa ficar temeroso, não precisa ficar preocupado com as tribulações, não tenha medo das tribulações, porque as tribulações estão para nós, para produzir em nós perseverança, e a perseverança, experiência. Se nós olharmos para as tribulações, nós podemos até ficar com medo, falar do medo, falar das consequências dessas tribulações, mas na graça de Deus, essa graça que te cobre, essa graça que cobre a sua casa, que cobre a sua família, ela produz em você uma experiência. Essa graça te cobre, essa graça cobre a sua família, porque Deus está cooperando contigo. Ele continua, e a perseverança, experiência, maturidade. E a experiência, esperança. Por quê? Porque a esperança não te deixa confundido. E agora eu quero te alegrar, eu quero alegrar o seu coração, eu quero alegrar a sua casa, nesse dia de ceia do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia de ceia eu quero te alegrar, porque Ele diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no seu coração. O amor de Deus é derramado na sua casa. O amor de Deus é derramado na sua empresa. O amor de Deus é derramado no seu nome. O amor de Deus é derramado aí aonde você está. Eu quero te convidar a orar. Você que está em família, já vai preparando o seu suco, o seu pão, porque daqui a pouco iremos cear. Sabemos que estamos em tempo de consagração. Estamos assim, fazendo esse culto online, mas estamos em consagração. A sua casa está consagrada pelo sangue de Jesus. A sua casa está guardada pelo sangue de Jesus. E essa graça cobre a sua família. Eu quero te convidar a orar. Se você estiver com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, segura na mão dessa pessoa. Nós vamos louvar a Deus com cânticos, com hinos, com celebração. Mas antes eu quero orar com você, nessa palavra, juntamente com a sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é justa, é fiel, que é cortante, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e separa ossos de medula, espírito de alma. Deus, te louvamos por essa palavra, porque essa palavra que nos traz a vida, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos levanta, essa palavra, Espírito Santo de Deus, que tem chegado para nós, é que o socorro bem presente para nós na tribulação é o Senhor Jesus. Nesse tempo, o Senhor, a tua palavra está nos fortalecendo, está fortalecendo cada família, está fortalecendo cada marido, cada esposa, cada mãe, cada pai, está fortalecendo cada filho, está fortalecendo cada ministério, cada chamado dentro do propósito de Deus. Por isso, amado Deus, nós consagramos esse culto, consagramos o Espírito Santo de Deus às nossas vidas. Tiramos e levamos, Pai, o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos nós entregamos aos cuidados do Senhor. As aflições da nossa alma nós entregamos aos cuidados do Senhor. Abrimos mão, Senhor Deus, das nossas preocupações para adorar o teu santo nome, para entender que a tua graça está nos cobrindo. E assim é que nós oramos, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos elevar a Deus com cânticos, com salmos, com hinos, em nome de Jesus. Vem conosco. Eleve seu pensamento agora, neste momento, na presença de Deus. Saiba que você está diante dele agora. Você está diante da luz do mundo, do príncipe, aquele que foi morto no seu lugar, mas ao terceiro dia ele ressurgiu e ele iluminou o mundo. Ele iluminou o mundo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. E hoje nós estamos aqui para adorá-lo segundo a sua beleza, segundo a sua santidade, para reverenciar aquele que é o primeiro,
aquele que é o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Oh, nós te adoramos, Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, oh, para vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Declare: na cruz. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Declare: eu nunca saberei os preços Os meus pecados eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare mais uma vez. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Tu és digno, Senhor, de ser adorado e exaltado. Nós te entronizamos, Senhor, diante dos nossos lares, das nossas famílias, meu Deus. Tu és digno, Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada irá nos separar do seu amor, Jesus. Digno, Jesus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Se prostre, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu te adoro, Jesus. Exaltado é, Senhor, na minha casa, na minha família, Jesus. Após esse louvor maravilhoso, nós adoramos a Deus. Eu queria convidar o apóstolo Baltazar Ferreira, que vai trazer uma mensagem do coração de Deus para nós. Que você prepare sua mente, o seu coração, fica disponível para receber essa palavra. Ela vai descer para o seu coração, ela vai germinar, essa palavra vai dar frutos, e você vai colocar essa palavra em ordem, você vai colocar essa palavra em prática, e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar com o apóstolo? Pelo ministério, pela saúde, pelo poder do Espírito Santo que vivifica, que transforma, que traz força, que traz alegria, que faz transbordar a unção para fora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu filho, pela unção disponível, pela palavra disponível. Amado Espírito Santo de Deus, pois o Senhor completa mesmo a tua obra, e o Senhor fala, e o Senhor faz transbordar e chegar até a nossa casa, chegar até os nossos ouvidos a tua palavra, que é boa, é agradável, é perfeita para nós. Amado Espírito Santo, te louvamos, pois essa unção é transbordante para nós, e nós recebemos, pois ela vem do Senhor Jesus Cristo. É assim que recebemos o apóstolo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Prazer imenso estarmos juntos hoje, mais uma vez. Como viemos falando, estamos sempre unidos. A unidade que nós temos não é um capricho nosso e nem cumpre uma vontade nossa. A unidade que nós temos extrapola as condições humanas, porque a unidade que nós temos é uma resposta de oração do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele orava, a última oração sacerdotal, ele fez menção desta unidade de Deus nele, ele na igreja, por meio do Espírito Santo, justamente para que o mundo saiba, para que o mundo conheça que Deus Pai enviou Jesus, e para que o mundo perceba que Deus ama a você, ama a mim, ama
a nós da mesma forma que amou a Jesus Cristo. Hoje nós vamos mergulhar na ceia do Senhor. Hoje nós vamos aproveitar a ceia do Senhor e vamos aproveitar convidando Jesus para nossa casa para cear conosco. Eu fico pensando que há muitas vontades pastorais que são justas, são boas, de levar o pessoal para a igreja para tomar a ceia. Isso é maravilhoso, já estamos com muita saudade de trocar o cálice, de abraçar, mas como eu tenho estado presente nessas ministrações, junto com vocês, na casa de vocês, aí aonde você está, e seja no seu trabalho, seja aonde você estiver, nós estamos unidos e hoje nós vamos poder convidar Jesus para o interior da nossa casa, sabe? Aquelas coisas que a gente não faz, não tem muita liberdade de fazer na igreja, mesmo sendo um grande culto de avivamento, um grande culto de quebrantamento, mesmo apresentando uma oportunidade tremenda para trocarmos o cálice do Senhor, mesmo sendo todo esse ambiente montado dentro da igreja, ainda ficamos meio tímidos para falar com Ele certas coisas. Por isso que almejei muito tomar essa ceia com você na sua casa, eu na minha casa, e nós juntos pelo Espírito, e podemos conversar com Jesus e convidar para a mesa da ceia pessoas improváveis. Eu posso trazer para a mesa da ceia com Jesus na minha casa, os meus lados improváveis, os lados da minha natureza que eu próprio reprovo. Eu posso trazer, estou em casa, eu posso trazer para a mesa da ceia situações que eu estou vivendo hoje e que eu não falaria lá na igreja. Mas aqui, em casa, eu posso trazer aqui para a minha mesa com o meu Senhor pessoas que no momento seria improvável que a pessoa iria na igreja, seria improvável que um pastor daria ceia para essa pessoa, seria improvável que alguém acreditasse nessa pessoa. Mas aqui em casa, eu e Jesus, nós podemos trazer quem o nosso coração pedir. Quem o seu coração está pedindo para você trazer para a presença de Jesus? Que parte da sua vida o seu coração está pedindo para você trazer para a presença de Jesus? Que parte é essa que está te promovendo tanto medo, tanta insegurança, que você já não está tendo coragem nem de conversar sobre isso profundamente? Você fala, você critica, você reclama, você perde o sono, você se sente deprimido. E às vezes você até faz um tipo de oração, um clamor lá, mas não está vendo um resultado. Pois eu quero dizer para você, chama Jesus, Ele não vai demorar. Convida Ele e Ele vai estar aí sentado junto com você, aonde você estiver. De repente você está aí no seu trabalho, chama Ele, coloca uma cadeira assim do lado ou fica em pé, igual você fala com um amigo seu, porque Jesus disse que já não chamaria você mais de servo mesmo. Está vendo? Por isso que o tema que me foi dado aqui é encontros com Jesus Cristo. Nos encontros com Jesus,
o improvável se torna possível. Vamos andar na Bíblia, como você já sabe, porque quando nós lemos alguns textos bíblicos, o Espírito Santo consegue falar com um num texto e consegue falar com o outro num outro texto. Sempre a palavra de Deus. E por isso que eu amo trazer mais de um texto bíblico para você, embora resumidamente. Aleluia. Jesus está aí, não é? Pois é, Jesus está aqui também. Vamos começar com Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, o versículo é o 32 e o 33, e depois o 44 para frente. Atos 10 é aquela história linda do centurião Cornélio, um homem que não tinha um relacionamento com Deus parecido ou aprovado pelos judeus, olha aí. Ele tinha um relacionamento com Deus, mas do jeito dele com Deus, e do jeito de Deus com ele, que era reprovado pelos princípios judaicos. Mas esse homem orava. Então, no versículo 32, a gente vê escrito lá assim: ele estava orando, viu um anjo, e o anjo falou com ele algumas coisas, e entre o que falou, disse para ele assim: manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. E aí você vai lá para o versículo 44 e encontra: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedir para permanecer é porque não dá para ter uma experiência dessa e deixar eles ir embora. Deus elegeu homens que carregasse a unção do Espírito Santo. Deus elegeu homem que carregasse o poder da palavra. E Cornélio estava orando cotidianamente. E Deus fala com Cornélio: Cornélio, eu elegi um homem que carrega a palavra e carrega a unção do Espírito Santo. Manda chamá-lo e ele virá na sua casa. E ele vai falar com você. E enquanto ele estiver falando, vai ser liberado o poder do Espírito Santo sobre a sua casa. Gentios é justamente os improváveis. O improvável para receber uma palavra, o improvável para ter a presença de Deus, o improvável para receber o batismo no Espírito Santo. O gentio é uma pessoa provável de ser muito drogado, de ser muito prostituto, de ser quebrador de aliança. Então, há uma pessoa que é provável aos erros, e para o julgamento dos judeus principalmente, o gentio
não é digno de nada, mas Deus está olhando para a sua casa, olhando para a sua vida e convidando você que tem orado por sua família, que tem orado pelos seus filhos, que tem orado pelos seus pais, tem orado pelo país, tem orado pela a sua fonte de renda. Deus está olhando para você e dizendo: convida, aceita a presença, convida e aceita a presença da intercessão, da palavra. Então, receba a palavra na sua casa, receba a palavra na sua vida, faz como Cornélio fez. Estamos todos aqui na presença de Deus. Olha, todos aqui. É muito importante que esteja todos. Lá estava familiares do Cornélio, estava amigos do Cornélio, estava vizinhos do Cornélio, pessoas que ele achou por bem chamar para a casa dele, porque ele sabia que não era lá no templo de Salomão só que Deus faz milagre. Você já parou para pensar nisso assim? Às vezes está essa ansiedade para voltar para a igreja, para fazer um culto de abraços. Às vezes nós humanos temos umas vontades boas, mas de repente Deus está com outra vontade. Então, quando eu meditava nessas coisas, eu via o improvável na casa de Cornélio. O improvável não era só a presença do Pedro, porque para Pedro ir na casa de Cornélio, Deus precisou de fazer demonstração de que quem fazia acepção de pessoa era o Pedro, não era o Deus do Pedro. Essas mensagens grandes demais, precisa que você converse com alguém que você ama sobre elas, para que elas não se tornem parábolas. Porque eu estou falando com intercessores que intercedem, que ama a família, que intercede pelos seus familiares, mas tem o conceito de Pedro, faz acepção. É capaz que, se chegássemos para saber quem é provável para receber o Espírito Santo, está vendo? Já passa logo na sua mente: fulano é provável, fulano ele ora, ele lê Bíblia, fulano ele vai na igreja, agora ciclano, ciclano, o senhor não conhece ele. Eu já vi ele rasgar a Bíblia. Ciclano, já vi ele criticar pastores, criticar a igreja, criticar a gente. O senhor não conhece ele. Ele chega a dizer que não precisa de ficar orando como você ora. Eu acho que esse aí, o Espírito Santo não desceria sobre ele. Está vendo a riqueza desta mensagem? E Cornélio ajuntou todos. E Jesus está dizendo: ajunta todos e eu vou ir dar a ceia para vocês. Ajunta todos. Maravilha. E aí, percorrendo aqui na palavra, né? Vamos ver o que mais que Deus vai falar com a gente, né? Vai lá para Marcos capítulo 1. Jesus vai tomar um café na casa de Pedro. Pedro é aquele bom discípulo, curioso, falante. E aí no versículo 29, olha só: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João
diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Viu? Aquele conceito de sinagoga nesse tempo, aquele conceito de igreja nesse tempo, Jesus saiu da igreja com os discípulos e foi direto para a casa de Simão e de André. Assim que chega lá, alguém vem apresentar uma situação improvável. Uma mulher acamada, uma mulher com febre, uma mulher doente. Gostava muito de servir. Eu amo quando o Espírito Santo me mostra o perfil da pessoa. Era uma mulher que gostava muito de servir. Quando ela ficou sabendo que Jesus estava lá, ela ficou com muita vontade de levantar. Ela queria fazer um café, mas ela estava amuada. Assim como estou falando com pessoas hoje, agora. Tem pessoa aí na sua cama, no seu sofá, coberto, só o celularzinho lá, e a pessoa está com febre. Mas não é aquela febre de calor no corpo, é aquela febre do desânimo. É aquela febre resultado da má notícia. É aquela febre que intimida a saída, que intimida os valores, que torna improvável qualquer ideia. É a febre que amoa e a pessoa já não tem mais hora de dormir, já não tem mais hora de acordar, já não tem mais hora para almoçar. Está tudo assim. Mas está com muita vontade de fazer. Tem uma vontade de fazer. A vontade não é produzida por você, amado. É por isso que a vontade não passa. É por isso que você está preocupado com seus afazeres, aqueles que você não consegue. Porque esse querer que permanece é o querer que Deus está operando em você. É o querer que não te deixa morrer. Deus opera em você para operar ou realizar. E é por isso que nós estamos chegando com Jesus Cristo, para tomar uma ceia na sua casa, para comer com você, para pegar na sua mão. E quando Ele toca na sua mão, imediatamente essa febre vai passar. Aleluia! Eu fico muito empolgado. Eu fico muito feliz, porque se você é uma pessoa improvável, nesse encontro pode se tornar possível. Então eu quero que você reúna, como Cornélio fez, todos, mas reúna também todas as possibilidades, tudo aquilo que era improvável. Reúne aí a sua carteira profissional, reúne aí os seus contratos, reúne aí aquela receita do médico, reúne aí aqueles remédios, reúne aí essas coisas que está precisando de mudança, porque quando Jesus chega, Ele torna o improvável impossível, e Ele pode tocar na sua mão, e você não vai precisar daquele remédio, porque logo você vai se levantar e vai estar pronto para servir. Pronto para servir. Notou que o pronto para servir tem duas atitudes, dois princípios? O primeiro é o seu coração, o primeiro é o seu corpo, o primeiro é sua disposição e o segundo é o serviço para fazer. O segundo é a porta aberta, compreende?
Receber Jesus é tornar o seu ambiente um lugar do milagre. Lembro de uma ministração do pastor Amaral, que ele disse assim: reúne os seus empregos, reúne a sua fonte de renda, mas não deixe de trazer a fonte de renda que você tem expectativa. Aquela aposta que ninguém está vendo. Aquela aposta que é improvável nesse tempo. Totalmente improvável. Impossível. Traga essa aposta para cá. Se você não tiver coragem de colocar isso na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos, na frente dos seus pais, mostra para Jesus assim no cantinho. Jesus. E ele vai tocar na sua mão. Você vai levantar. E você vai levantar. E você vai levantar. Improvável. Essa mensagem é poderosa demais. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 16. Lá Deus está chegando para achar um eleito improvável. E o Espírito de Deus, o Espírito da presença, o Espírito de Jesus Cristo no profeta, fala que na sua casa pode ter alguém tão improvável que a gente não lembra dele. Na sua vida, pode ter um dom dentro de você, tão improvável, que você está deixando esse dom parado. Porque você olha para as circunstâncias, porque você olha para as condições, e você acha que Deus não vai te usar. Mas Deus elegeu um dom dentro de você, um dom para fazer transformações governamentais. Vamos achar aqui pelo menos alguns versículos. Vamos começar lá do versículo 11, capítulo 16. Porque essa história é linda. Depois todos esses textos vocês poderão revirá-los e ler todo o capítulo, ler um capítulo antes, ler um capítulo depois. Se Jesus não vier de hoje para amanhã, o Espírito da profecia vai estar na Bíblia. Pode ler lá que você vai ter revelação. Olha que coisa tremenda. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sempre que Jesus chega no ambiente, na minha vida, sempre que ele aparece, a primeira coisa que aparece é a reconciliação. A primeira coisa é colocar o dispensável na mesa do provável. Sempre assim, comigo. Sempre comigo, seja lá o que ele for tratar. Eu já começo a chorar, porque eu já vou vendo e lembrando que eu deixei alguém do lado de fora, mas que ele só vai começar a tratar quando eu colocar para o lado de dentro. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre com azeite e o ungiu no meio de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aonde está esse improvável que a gente não conta muito com ele? Aonde está esse dom improvável que sempre que você mexe nele, ele está falho? Aonde está esse caráter que quando você lembra dele é melhor deixar ele lá de fora? Melhor deixar ele lá de fora nos relacionamentos. É melhor que a esposa não saiba. É melhor que o marido não saiba. É melhor que os filhos não vejam. É melhor que o pastor não veja. Está faltando o Espírito Santo aí, amado. Amada, traz esse dom para cá, traz essa sua fraqueza para cá, inclui essa fraqueza na mesa, e assim que o Senhor ungir, o Espírito Santo virá sobre essa fraqueza, e essa fraqueza ficará cheia do Espírito Santo, e essa fraqueza vai te honrar, porque há um poder para se aperfeiçoar na fraqueza. Pensa nisso. Convida Jesus para comer com você. Vamos andar mais um pouco? Vamos lá para Lucas, então. Lucas, eu acho que é o capítulo 19. É o publicano Zaqueu. Publicano e Jacó é muito próximo, porque é aquele que tem habilidade para passar o outro para trás para enriquecer. Publicano, ele gosta de estar público. Dá uma olhadinha no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que surpresa! Logo na minha casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador, publicano, pecador público. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja que palavra, está sempre voltando no mesmo eixo, na fraqueza, no ato de perder. Quantas pessoas estão agoniadas, porque o patrão decidiu mandar embora. Aquele brilho que fazia o patrão gabar, falar bem daquele funcionário, daquela funcionária, aquele brilho ficou fosco. Perdeu o brilho. Antes de perder o brilho por fora, você perdeu o brilho por dentro. Você foi ficando com medo. E esse medo foi te deixando diferente. Foi mudando o seu comportamento. Foi mudando a sua fala.
Esse medo veio trazendo para fora uma névoa. E aí então, perdeu. Mas Jesus está dizendo que ele veio buscar e salvar o perdido. Lá vai Jesus dizendo que é o poder de Deus que aperfeiçoa nessa fraqueza. Então, de novo, chama todo mundo para comer a ceia. Traga aqueles improváveis que moram longe. Traga aqueles que estão em outro país que você conhece e que está tentando voltar para casa e não consegue. Tudo é improvável. Lá também perdeu o emprego. Lá também não tem mais moradia. Lá também não tem mais brilho. Traga essa pessoa, traga todos para sua casa, coloque o nome deles. Sinta a presença deles. E volto para o seu caráter, porque esse trabalho hoje está muito voltado para aquelas pontas do nosso caráter que nós não temos alimentado. Aquela parte do nosso caráter, como nós falamos já, que nós não temos coragem de chamar o pastor para conversar. Nós fica protelando. Por isso que Jesus vem para a sua casa. Por isso que as pessoas estão te olhando e dizendo: Jesus vai comer com você? Às vezes a sua esposa está olhando para você agora. Às vezes tem alguém olhando para você agora e dizendo: você vai tomar ceia? Lá na igreja você não tomaria. Por isso que Jesus veio para a sua casa. Vamos mais um outro texto aqui e já vamos tomar a ceia. Eu amo João capítulo 12, quando eu falo com Jesus e convido ele para minha casa, porque lá eu posso fazer coisa que eu não faço na igreja. Versículo 1, 2 e 3 de João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Aquela família de Lázaro deu uma ceia para Jesus. Convidou uns amigos também, convidou familiares, mas deram uma ceia para Jesus. Marta servia, estava sempre trabalhando e gostava muito disso, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Ó, que conforto! Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando Jesus entra na nossa casa, ele sabe que é lugar de intimidade. Ele sabe que é lugar onde as pessoas vão aproveitar a presença dele. Uns vão se assentar perto dele, na mesa, outros vão estar fazendo a melhor comida, outros vão estar apresentando a melhor vestimenta, mas Jesus sabe que tem parte do nosso caráter que vai se dobrar aos pés dele. E lá tem a Maria, uma mulher com história do passado, uma história complexa, mas ela aproveita que Jesus está lá e pega aquele bálsamo de nardo puro, muito precioso, e derrama aos pés de Jesus.
e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Escandalizaria muita gente. Muitos daqueles convidados ficariam assim, de olho grande. Mas Jesus estava lá. Ela não podia perder essa oportunidade. Jesus estava no meio das pessoas comuns. Jesus não estava lá no Santo dos Santos, lá no céu. Jesus estava lá na casa dela. Jesus está na sua casa. Qual parte do seu caráter você quer colocar aos pés do seu Jesus? O que na sua vida que tem clamado por uma rendição, tem clamado para prostrar aos pés do Senhor? O que tem clamado? Como tem sido? Filhinhos, nós vamos estar orando aqui. Oh, glória a Deus! Quero que você vá comigo lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Porque tem uma oração numa casa. Na casa da mãe de João, por sobrenome Marcos. Aquela mãe que também hoje se comemora o Dia das Mães. Aquela mãe abriu a casa dela para uma reunião de oração. Para a reunião onde os discípulos de Jesus pudessem ir quando estivesse passando apertos. E lá na casa tinha uma oração a favor, de maneira especial, a favor de um irmão que estava preso, o irmão Pedro. Vamos ver aqui o versículo 5. Olha só. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Oh, louvado seja Deus! Aí vamos para o versículo 12. Depois de sair, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Aqui tem a história toda, você já conhece também. Pedro chega lá e começa a bater na porta, vem alguém ver e não acredita, era improvável. Era improvável. Contudo, Jesus estava na casa. Ficou possível. Era tão improvável que quando a menina chega e diz para os irmãos de oração: Pedro está lá fora, todos eles tinham explicação. Pode ser o anjo dele. Ele não pode. Ele está preso.
muito bem guardado na prisão. Pois bem, chegou esse momento em que nós vamos ajuntar para orar por você, para orarmos uns pelos outros. Se tiver alguém preso igual Pedro estava, espiritualmente falando, soldado de um lado, soldado de outro, cadeia de um lado, cadeia do outro, pessoas que não estão tendo condição de movimento, não pode movimentar para nada, está deprimido, está com síndromes do pânico, seja lá o que for, Jesus enviou o anjo dele, porque estamos em oração. Para essa oração, eu quero pedir que o Weber pega para mim essa taça, traz para cá. Tenho aqui envelopes de oração, dízimos, ofertas, situação financeira. Temos também a sua situação que você está colocando aí. Então coloca isso aqui agora, porque eu quero pedir mais uns irmãos aqui de mão levantada. Vem para cá, vocês estão aí atrás. Pode ficar de mão levantada ali assim, ó. Aqui assim também. Aqui nessa casa está tendo oração de libertação, porque Jesus está na sua casa. É para você reunir todas as pessoas, e você conhece aquelas que estão presas, você conhece aquelas que estão angustiadas, você conhece aquelas que estão com caráter dobrado aos pés do Senhor Jesus, e você sabe de tudo isso. Então é momento de oração. Aí na sua casa, coloca a sua mão direita sobre esses pedidos de oração, sobre a sua mesa, lembra desse nome, lembra dessa situação, e comece a orar, e junta conosco em oração agora. Soberano Deus, Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos neste momento sabendo que o Senhor enviou o anjo do Senhor está na casa do nosso irmão, está na casa da nossa irmã, aonde eles reuniram todos e reuniram toda situação, e toda situação, Senhor, improvável, coisa, Senhor Deus, que estava muito difícil de resolver. Nós estamos agora, Senhor Deus, confiadamente pronunciando profeticamente que o anjo do Senhor chegou nesse lugar da prisão, chegou nesse lugar da angústia, chegou nesse lugar sem saída, e o Senhor trouxe, este anjo traz a tua luz, traz a tua glória que queima toda enfermidade, a tua glória que queima todo pecado, a tua glória que queima toda seta maligna, a tua glória que põe em liberdade, acende nesse lugar e produz a libertação, e faz essa pessoa voltar para a casa da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Viu? O que é que aconteceu? O que é isso que está acontecendo? O que é isso que continuará acontecendo? Continuará acontecendo porque Jesus está lavando os seus pés, Jesus está lavando a sua casa, Jesus está sentado contigo na sua família, e Ele está dizendo: isso que estou fazendo agora, muitos não entenderão agora, mas entenderão depois. Vamos tomar a ceia do Senhor? Para tomar a ceia do Senhor, nós temos aquele texto bíblico lá de Mateus, capítulo 26. Vocês vão ter que chegar aqui, de cá ou de cá, pertinho aqui. Pode distribuir. Olha, enquanto comiam,
Tomou Jesus um pão. Então, por favor, aí na sua casa, onde você estiver, pega o pãozinho. Tomou um pão e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, veja todos que você convidou. Sempre eu digo, o Espírito Santo é muito benevolente comigo. Ele sempre me dá uma multidão. E eu fico vendo o rostinho deles. Estou vendo aqui o rostinho da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus familiares. Eu vejo. E vejo eles com o pãozinho. E Jesus dizendo para eles: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então, em nome do Senhor Jesus, todos vocês, todos, comei agora para a glória de Deus Pai. Coma suavemente, tranquilamente. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Quando Jesus toma liderança na nossa casa, nós convidamos Ele, nós recebemos Ele, e de repente, Ele toma liderança, Ele parte o pão, e Ele fala que é o corpo dEle, para que nós possamos comer. E então comemos. Obrigado, papai. Agora, toma aí o cálice com suco de uva. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Lembrou de toda a pregação? Para a remissão de pecados. Lembrou daquela pessoa improvável? E Jesus está dizendo: para a remissão de pecados. Lembra do seu caráter improvável? Aquilo que tinha que esconder? Aquele Zaqueu? Aquele improvável? E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos tomar em 3 golinhos o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. Toma o primeiro golo. Graças a Deus. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando o meu corpo mortal para a glória de Deus Pai. Lembrou de Jesus e a sogra de Pedro? É esse corpo mortal. É Jesus tocando e a febre indo embora. Toma o segundo golinho. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando o meu corpo moral, o meu nome. Lembrou de Zaqueu?
Jesus vai com ele, todo mundo conhecia ele. E todo mundo dizia: Jesus vai comer com esse pecador. E Jesus disse: a salvação entrou nessa casa. Toma o restinho. Aleluia. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando a minha identidade financeira para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você que separou o seu dízimo, separou a sua oferta, está colocando dentro da sua Bíblia, você elegeu um texto bíblico para colocar aí os seus pedidos de oração, pode fazer isso agora. E você que está aqui, está interessado em dar uma oferta, entregar um dízimo, eu já entreguei aqui 2 envelopes de dízimos, e agora eu vou trazer aqui uma oferta dupla. Nessa oferta eu estou incluindo as pessoas que já não têm de onde tirar, as pessoas que estavam igual Pedro na cadeia, no sentido figurado espiritual, a pessoa que não sabe de onde vai resolver o problema para se alimentar amanhã. Eu estou trazendo a semente em nome dessas pessoas. Estou juntando com uma igreja. Soberano Deus, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, viemos aqui nesse ambiente de oração, nesse ambiente, Senhor Deus, em que nós oramos e o anjo do Senhor vai lá. O anjo do Senhor vai aonde estiver essa pessoa, Senhor, aprisionada pela situação, aprisionada pela vergonha, aprisionada pelo medo, aprisionada pelo desespero, aprisionada pela enfermidade, aprisionada pelo espírito de pobreza, de miséria. O anjo do Senhor vai lá e faz as algemas caírem. O anjo do Senhor vai lá e põe essa pessoa para se levantar, porque o Senhor vai trazer essa pessoa para o meio, Senhor meu Deus, da sociedade do Senhor, para a glória de Deus Pai. Receba, Senhor, os nossos dízimos, receba as nossas ofertas, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa gratidão, receba a nossa porta aberta. Senhor, receba a nossa porta aberta, a porta da nossa casa. Senhor, tem pessoas abrindo porta de quartos, tem pessoas, Senhor Deus, dando nome de porta de emprego. Senhor, entra pelas nossas portas e, Senhor, e nós queremos derramar o perfume do Senhor para encher de perfume toda a nossa casa. É assim que nós abençoamos cada um. Eu levanto a minha mão direita sobre ti, sobre a sua família contigo, sobre essa multidão que você trouxe. Eu levanto a minha mão para te abençoar e te abençoo. Eu te abençoo com toda a prosperidade espiritual, isto é, a presença ativa de Deus na sua vida e na sua área de ação. Eu abençoo você e sua família contigo e toda essa multidão contigo, com toda a prosperidade física, a saúde do seu corpo, a saúde do relacionamento, porque você é luz do mundo. Você é sal da terra. Eu te abençoo, você e todos esses contigo, com toda a prosperidade financeira. Toda a prosperidade financeira de Deus está presente na sua vida. As portas abertas que ninguém fecha, porque Deus abriu para você. Você passará por ela, você entrará por ela, você está entrando por ela, você está passando por ela, você está fazendo a colheita para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Seja uma bênção.